Olá, colegas, professora Ivone aqui. Nós teríamos uma aula ao vivo hoje para a gente poder falar sobre mais um ponto do conteúdo programático dos conhecimentos específicos para o cargo atendente, né, em administração da Universidade Federal. Eu estive com um problema de conexão, né, onde eu estou, tá chovendo bastante e tivemos realmente uma queda da internet, e eu resolvi então gravar um vídeo para vocês, para que vocês tenham a disponibilidade imediata da matéria que nós teríamos hoje. O nosso propósito na aula ao vivo de hoje, né, dia 26 de julho de 2023, seria apenas uma resolução, a resolução 27/2019, que corresponde ao item 17 do conteúdo programático dos conhecimentos específicos. Bom, esse item 17, ele pede a regulamentação da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da universidade. Então, é essa resolução 27 de 2019 que vai regulamentar essa jornada de trabalho. Como eu estou gravando aqui o vídeo de forma bem caseira, para vocês terem logo essa matéria, eu não vou ter como compartilhar na tela com vocês essa resolução, né, 27/2019. Já estou disponibilizando de imediato o texto dessa resolução para que vocês possam abrir aí em outra tela ou na mesma tela, ok? Enquanto vocês ouvem, né, a minha aula, que vocês abram o link da resolução 27/19 da universidade, né, 27/2019 da Universidade Federal do Espírito Santo, para que você acompanhe o conteúdo que eu estou ministrando para você. Pois bem, não é uma resolução muito grande e a gente vai conseguir vencer esse conteúdo bem fácil, porque regulamenta muita coisa que está na Lei 8.112, né, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, que também está no seu conteúdo programático. Legal, colegas? Então, olha, abram aí a resolução para que vocês possam acompanhar essa aula, tá legal? Então, na medida que eu vou falando com vocês, vocês vão lendo aí a resolução e já vão acompanhando. Bom, uma coisa importante é que o item 17, ele só colocou lá no conteúdo programático, né? É a regulamentação da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal. Mas não indicou, né, no próprio conteúdo programático essa resolução 27. Não. Na verdade, lá na indicação bibliográfica é que a banca interna da UFES colocou essa resolução como uma indicação bibliográfica. Como ela trata exatamente do tema que está pedido no item 17, é lógico que para você saber sobre a jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos da UFES, você vai ter que estudar essa resolução 27 de 2019. Legal? Então ela começa, né, falando que o Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando uma série de coisas, sobretudo aí o artigo 19 da Lei 8.112, que fala, né, da jornada de trabalho dos servidores federais, resolveu então, né, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo resolveu aprovar essa resolução que fala sobre a jornada dos servidores. Bom, então a resolução ela começa falando já de cara dessa jornada de trabalho dos TAE, que são técnicos administrativos em educação. Então, os servidores
técnico-administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo cumprirão jornada de trabalho de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, ressalvados apenas aqueles casos previstos em leis específicas. Então, qual é a regra geral em termos de jornada de trabalho para os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Espírito Santo? Serão 8 horas diárias e 40 horas semanais. Essa é a regra geral. Nós vamos ver uma série de senões, né, uma série de situações, mas regra geral, os servidores, eles vão trabalhar 8 horas por dia e 40 horas semanais. Ok, colegas? Bom, a jornada diária de trabalho que a gente viu, nessa jornada de 8 horas, ela inclui o horário para repouso e para alimentação. E ela vai ser cadastrada, né, pela chefia imediata do servidor no Sistema de Registro Eletrônico de Frequência. É mais uma sigla aí que você tem que conhecer, né? O SRE Sistema de Registro Eletrônico de Frequência. Ok, colegas? Observando-se o seguinte: a programação obrigatoriamente em 2 turnos. Então, essa jornada diária do servidor vai ter que ter uma programação lá das chefias, né, responsáveis, de forma que haverá 2 turnos, ok? E o intervalo mínimo de 1 hora e de no máximo 3 horas para repouso e alimentação. Legal? Então, nós já temos aí várias informações. A jornada, regra geral, diária do servidor técnico administrativo da universidade vai ser de 8 horas. A jornada semanal de 40 horas. Essa jornada, ela vai ter uma programação, né? A jornada diária, obrigatoriamente em 2 turnos, ok? E nessa jornada vai ter um intervalo aí para repouso e para alimentação. Esse intervalo, ele vai ter que ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 3 horas. Diz aí o artigo 2º, parágrafo 1º, que sem prejuízo, né, de umas outras instruções que há num decreto, que é o 1590 de 1995, que não está no nosso conteúdo programático, mas esse decreto 1590, ele trata exatamente da jornada de trabalho dos servidores federais. Ok? Inclusive aí de autarquias, de fundações. Mas esse decreto não está no nosso conteúdo programático, nem na indicação bibliográfica, de forma, então, que para a gente poder ter domínio desse tema, jornada de trabalho dos técnico-administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo, nós teremos que conhecer apenas essa resolução, né, interna aí da UFES, a 27 de 2019. Então, sem prejuízo do que fala esse decreto 1590, que evidentemente as regras de um decreto são regras hierarquicamente superiores às regras de uma resolução, ok? Sem prejuízo, então, do que diz esse decreto, as chefias imediatas, elas organizarão os horários de entrada e de saída dos servidores, bem como os intervalos para refeição e descanso, adequando-os às peculiaridades de cada unidade administrativa e às atividades correspondentes. Então, as chefias, né, imediatas dos mais variados setores da Universidade Federal, elas vão se incumbir
de organizar tanto os horários de entrada quanto os horários de saída e também os intervalos para refeição e para descanso ali dos servidores. Nos casos em que a chefia verificar a necessidade de funcionamento ininterrupto do setor, visando evitar, né, o seu fechamento no intervalo para repouso e alimentação, deve-se buscar a aplicação do artigo 4º desta resolução, que a gente vai ver daqui a pouco. O artigo 4º, ele vai falar naqueles turnos de 6 horas, né? Uma jornada de 6 horas sem intervalo para alimentação. Então, se houver a necessidade do funcionamento ininterrupto, o ideal é que a chefia organize, então, o horário de trabalho dos servidores de forma que venha, trabalhe 6 horas seguidas, né, sem intervalo, pausa aí para repouso, para alimentação, e quando esgotadas essas 6 horas, que entrem outros servidores para cumprirem mais 6 horas. Ok? Então vamos supor, uma leva de servidores entra de 7 da manhã até as 13, hipoteticamente, e às 13 horas entram outros servidores e vão até às 18 horas, né? Seria mais ou menos isso no caso de setores em que não pode ter interrupção do funcionamento para que os servidores saiam lá nos intervalos para repouso e para alimentação. O horário de cumprimento da jornada diária individual pode ser diferenciado, né, entre os dias da semana, desde que devidamente justificado e autorizado pela chefia imediata, respeitado o intervalo entre as jornadas de no mínimo 11 horas. O que esse parágrafo 3º do artigo 2º ele está dizendo? Que o servidor, ele pode, durante a semana, de segunda a sexta, ele ter jornada diferenciada. Ele trabalha tantas horas na segunda, tantas horas na terça, tantas horas na quarta. Ele pode ter, né, essa jornada diária individual diferenciada entre os dias da semana. Mas isso tem que ter uma justificativa porque, né, que o servidor necessita de trabalhar nesses horários diferenciados nos dias da semana. Tem que ter, lógico, autorização da chefia imediata e tem que sempre ser observado um intervalo mínimo de 11 horas de descanso entre uma jornada e outra jornada, né? Não adianta um servidor querer trabalhar aí 15 horas, né, num dia para poder não trabalhar no outro dia, por exemplo, né? Então, pode até acontecer dele trabalhar mais horas em um dia para ele poder trabalhar menos horas no outro dia, mas isso tem que ter justificativa, tem que ter autorização da chefia imediata e tem que ser respeitado esse intervalo mínimo entre uma jornada e outra, entre hoje e amanhã, de pelo menos 11 horas de descanso, né, que é aquele intervalo que a própria CLT até prevê, e no nosso caso, né, que somos servidores públicos, a Lei 8.112, servidores públicos federais, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais. O artigo 3º, né, dessa resolução diz que para os serviços que exigirem atividades contínuas de 24 horas, é facultada a adoção do regime de turno ininterrupto de revezamento, que seriam aquelas escalas, né? 12 por 36, 12 por 60, ok? Então, se houver em determinado setor da universidade essa necessidade de atividade contínua, né? Não pode parar. Então, aí, nesse caso, serão adotados esses turnos ininterruptos de revezamento, que mais adiante nós vamos falar mais um pouquinho sobre eles. Para os fins desta resolução, considera-se regime de turno ininterrupto por revezamento o regime de trabalho no qual o serviço não cessa, condicionando o encerramento de um plantão ao imediato início, né, do outro plantão. Então, é turno ininterrupto de revezamento. Então, normalmente, é
aquele turno de 12 por 36, mas a universidade também, em alguma situação, admite o 12 por 60, né? Trabalha 12 horas, folga 60 horas. O turno ininterrupto aí mais comum é o de 12 por 36. Para serviços que exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função de atendimento ao público, os servidores poderão ser autorizados a cumprir jornada de trabalho de 6 horas diárias e carga horária de 30 horas semanais, devendo-se, nesse caso, dispensar o intervalo para refeições na forma como dispõe lá o decreto 1590. Aqui eu já tinha até comentado com vocês, né? Então, determinado setor não tem uma atividade ininterrupta, mas tem uma atividade que exige o funcionamento por 12 horas seguidas. Então, se houver algum setor da universidade nessa situação, ali a chefia vai ter que organizar de forma que a jornada diária ela seja de 6 horas, né, a semanal de 30 horas, e é lógico, se o servidor ele vai fazer 6 horas diárias, ele fará sem intervalo, são 6 horas seguidas. Então, havendo necessidade do trabalho ininterrupto por 12 horas, a chefia daquele setor vai ter que organizar a jornada dos servidores dessa forma. Jornada diária de 6 horas, jornada semanal de 30 horas. Tá? Aquilo que eu expliquei para vocês, né? Entra uma quantidade de servidor, trabalha 6 horas na parte da manhã, e depois, quando completadas as 6 horas, vem uma outra leva e faz mais 6 horas, de forma que aquele setor vai ficar funcionando direto por 12 horas seguidas. Legal? E é claro, colegas, que aqueles setores que não possuem essa necessidade, mas você tem que lembrar que a universidade, ela oferece 3 turnos, né, de aulas para os alunos. Tem o turno matutino, o turno vespertino, o turno noturno. Então, são muitas horas seguidas que a universidade ela tem que funcionar. Então, é por isso que tem toda essa necessidade de cada setor analisar o que é viável, o que é melhor, né, para ser feito em termos de jornada de trabalho do servidor. Lembrando que a regra geral é que o servidor vai trabalhar 8 horas por dia, 40 horas semanais, ok? Essas situações, né, de turno ininterrupto, de revezamento, ou jornada diária de 6 horas, semanal de 30, isso vai ser em função da necessidade da universidade. As concessões dessas jornadas, né, tanto de turno ininterrupto de revezamento, quanto essa jornada de 6 horas diárias, vai ser concedido isso aí para o servidor e para aquele setor que entendeu que isso é necessário, mediante norma específica aí do Conselho da Universidade. Os servidores técnico-administrativos em educação, ocupantes de cargos de direção e funções gratificadas, deverão cumprir jornada diária de 8 horas, né? Ressalvado o disposto lá no inciso 2 do artigo 9º desta resolução, que fala sobre os professores, né, de nível superior, ok? Bom, então, só falando um pouquinho sobre esse artigo 6º, a Lei 8.112, que fala das regras, inclusive da jornada de trabalho para os servidores federais, ela fala, né, que em se tratando de servidor que ocupa função de confiança,
cargo de confiança, esses servidores eles vão ter que ter uma dedicação integral ao trabalho. Então aqui está falando exatamente isso, em se tratando de servidores técnico-administrativos em educação da universidade, que exerçam cargos de direção ou função gratificada, né, função de confiança, vão ter que cumprir a jornada de 8 horas. Então, para essas pessoas não é possível a jornada de 6 horas ou o turno ininterrupto de revezamento. É nesse sentido. O artigo 7º da resolução está falando que será facultado, né, concessão de carga horária para participação do servidor TAI, técnico administrativo em educação, em atividades de extensão que são tratadas lá naquela resolução que nós já estudamos, a resolução 46, né, que fala daquelas ações de extensão universitária. A gente viu lá nessa resolução 46 que o servidor, ele pode participar dessas ações de extensão universitária. E nesse caso aí, se o servidor está participando, vai ser concedida uma carga horária, né, para ele poder participar, né? Quantas horas, como que vai ser essa carga horária para ele participar dessa ação de extensão universitária. Vai ser concedida para ele essa possibilidade desde que efetuada em carga horária diversa daquela definida em seu regime de trabalho. Então, ele pode participar, mas ele vai ter que cumprir a jornada de trabalho como servidor e vai ser concedida uma carga horária para ele poder trabalhar, né, em prol dessa ação de extensão universitária. Durante seu período de trabalho, só no caso de o chefe entender que para aquela ação de extensão é interessante para o setor, para a unidade ali, né, para o desempenho das funções do servidor, o aprimoramento dele. E aquela ação de extensão fará com que ele se aprimore, fique melhor naquilo que ele desenvolve ali no setor. Então, para poder tirar o servidor durante o seu horário de trabalho para participar dessa ação de extensão, só se isso for muito interessante para o setor em que ele trabalha, numa avaliação feita por sua chefia imediata. A atuação dos servidores TAI em atividade de extensão, aprovadas pelas instâncias competentes da UFES e registradas na Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, que nós já estudamos, quando ocorrer durante o período de trabalho, estará limitada a 25% da jornada semanal do servidor e não poderá comprometer o funcionamento do setor administrativo no qual ele está lotado. Então aqui, colegas, é uma explicação para o seguinte: se por um acaso a chefia entendeu interessante o servidor participar daquela ação de extensão, e ele vai poder fazer isso durante a sua jornada de trabalho, né? Porque é interessante para o setor, ok. Só que o tempo que o servidor vai dedicar a essa ação de extensão não poderá ser superior a 25% da sua jornada semanal de trabalho. Mediante justificativa fundamentada do coordenador desse projeto aí de extensão universitária e apreciação da chefia do servidor, o limite disposto nesse parágrafo primeiro, que é de 25% lá da jornada semanal do servidor, poderá ser ampliado, né? Essa resolução não fala um limite máximo, não está falando. Poderá ser ampliado esse percentual de 25%, ok? Do tempo em que o servidor ele vai, durante a sua jornada de trabalho, se dedicar a esse projeto de extensão universitária. O parágrafo 3º desse artigo 7º, né? Os servidores TAI com jornada prevista no artigo 4º desta resolução somente poderão
participar de atividades de extensão nos termos do inciso 1 do caput do presente artigo. Ou seja, colegas, o servidor faz aquela jornada de 6 horas diárias. Se ele faz aquela jornada de 6 horas diárias, ele somente vai poder participar no caso de ele estar naquele projeto fora do horário de trabalho dele, ok? Só nessa condição que o servidor que trabalha 6 horas por dia vai poder participar do projeto de extensão. As atividades de extensão remuneradas não poderão comprometer a carga horária relativa ao regime de trabalho do servidor STAI na UFES e somente poderão ser praticadas nos termos do inciso 1 do caput do presente artigo. Então, lógico, se o servidor está participando de uma ação de extensão universitária, essa ação ela é remunerada, então ele vai ter que cumprir lá as atribuições afetas a essa ação de extensão fora do seu horário de trabalho. Quando se tratar de atividades não remuneradas, caberá ao coordenador, do projeto fiscalizar e atestar o cumprimento da carga horária desenvolvida pelo servidor técnico administrativo envolvido nas referidas atividades para fins de cômputo do tempo dedicado à extensão universitária no regime de trabalho. Então, em se tratando de uma ação de extensão universitária não remunerada, o coordenador daquele projeto vai fazer lá, o atesto de quantas horas o servidor técnico administrativo se dedicou àquele projeto de extensão. Em relação a essa jornada de trabalho, já vimos vários detalhes e a gente vai continuar agora vendo a resolução, mas a gente vai falar sobre o controle de frequência. Bom, colegas, o controle da jornada de trabalho dos servidores em exercício na UFES será feito por meio de SREF, a gente já viu essa sigla antes, Sistema de Registro Eletrônico de Frequência, empregando leitura biométrica em equipamento registrador eletrônico de ponto, que eles chamam de REP, registro eletrônico de ponto, utilizando-se criptografia de dados. Tá falando que a identificação biométrica, ela deverá ser feita por meio da leitura da imagem das impressões digitais dos servidores e a sua confrontação com o banco de dados constituído para esse fim. Então, o servidor vai ter que fazer a identificação com os dedos, pelo menos 2 dedos, diz a resolução, um dedo da mão esquerda, um dedo da mão direita, pelo menos, A resolução vai explicando certinho como que vai ser feito essa organização para que o servidor possa fazer o registro eletrônico da frequência. Serão gravadas as imagens das impressões digitais de pelo menos 2 dedos, conforme eu falei, 2 dedos distintos, sendo um da mão direita e outro da esquerda, quando possível, as quais ficarão armazenadas num banco lá de dados próprio da universidade, que ela só vai utilizar para essa finalidade, do registro eletrônico da frequência do servidor. Caso o servidor ele não disponha de condições físicas de leitura da impressão digital, faltem as mãos, por exemplo, uma pessoa com deficiência, a utilização do equipamento de registro eletrônico dar-se-á por meio da digitação do número de sua matrícula SIAP e de senha própria.
sendo essa senha de caráter pessoal, intransferível, vai ser fornecida pela própria universidade lá, né, pelo PROGEP, para o servidor. Então, lógico que a regra é que o controle da frequência vai ser por meio de registro eletrônico. Se por um acaso esse registro eletrônico ele for impossível, né, fisicamente para o servidor, ele vai utilizar lá o número da matrícula, uma senha, que tudo isso vai ser fornecido pela própria diretoria lá de gestão de pessoas. Em situações em que não for possível utilizar o registro eletrônico por meio, né, do registro próprio para isso, serão admitidas, né, outras formas de registro mediante a justificativa da chefia imediata. Vai ter que falar por que o servidor não pôde fazer esse registro eletrônico da frequência. No âmbito da UFES, somente serão dispensados do controle por meio do equipamento de registro eletrônico do ponto as seguintes pessoas. Me parece muito interessante para a prova esse artigo 9º, né? Quem é que não precisa registrar eletronicamente o ponto, né? Quem é que não precisa? Os ocupantes de cargos de direção, os professores do magistério superior, os servidores participantes de programa de gestão. São só esses 3 casos que estão no artigo 9º dessa resolução. Então, nesses 3 casos, né, ocupantes de cargo de direção, os professores do magistério superior e os servidores que sejam participantes de algum programa de gestão da UFES, ok? Então, nesses 3 casos, eles estão dispensados do controle por meio lá do equipamento, né, de registro eletrônico do ponto. Os equipamentos de registro eletrônico de ponto, eles serão instalados, né, nas unidades organizacionais da UFES, em locais adequados e em número suficiente para atender devidamente a quantidade de servidores em exercício em cada unidade. E eles poderão ser supervisionados por meio de vídeo monitoramento. Tem que ter vários equipamentos desses, porque senão vai dar uma fila enorme, né, para o servidor registrar o seu ponto. Então, tudo isso tem que ser pensado. Vão ser colocados estrategicamente esses registros de ponto em vários locais, de forma que o servidor possa, de forma minimamente cômoda, fazer o registro lá do seu ponto. E esse registro é na entrada, na saída, inclusive na hora do intervalo, né, para almoço, para alimentação, né, e para repouso, tem que ter também o registro eletrônico do ponto. Os danos infligidos aos equipamentos de registro eletrônico do ponto, o uso de senha alheia ou a utilização de mecanismos de burla ao registro do ponto submeterão os responsáveis a sanções disciplinares cabíveis, né, sem prejuízo, é claro, de outras sanções na esfera criminal. Se o camarada ele está usando a senha de outra pessoa, né, ele está de uma forma ou de outra burlando o registro eletrônico do ponto, ele vai ficar sujeito, né, às penalidades administrativas e até criminais, se for o caso. As falhas constatadas nos equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser comunicadas imediatamente pela chefia imediata à área de suporte técnico do núcleo lá de tecnologia da informação, e tem que ter, né, uma sinalização muito bem posta que aquele aparelho, né, de registro eletrônico de ponto, ele está em manutenção. Então, apresentou falha, tem que falar logo lá com o setor responsável e tem que ter de forma bem visível a indicação de que aquele aparelho está em manutenção. Caso o equipamento de registro eletrônico de ponto, você vai ver muito essa sigla REP, Registro Eletrônico de Ponto. Então, caso o equipamento
ele esteja temporariamente indisponível, deverá ser feito excepcionalmente o registro de forma manual, né? Vai ter uma folha lá de frequência, que vai ser um formulário, né, próprio, que vai ser fornecido lá pela PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ok? Então vai fazer manual e posteriormente, quando esse registro eletrônico de ponto, o aparelho for ajeitado, vai transcrever aquilo lá para esse aparelho, de forma que tenha o registro eletrônico. Não vai ser deixado de fazer o registro do ponto, né, colegas? Se não der para fazer de forma eletrônica, que é o normal, o esperado, o previsível, vai fazer o registro manualmente e a posteriori vai passar esse registro para o aparelho lá de ponto eletrônico. O artigo 11, ele vai falar, né, aquilo que eu já tinha falado para vocês anteriormente, que esse registro eletrônico por meio do equipamento de registro eletrônico de ponto, ele vai ser feito diariamente, no início e no término da jornada de trabalho. Isso é obrigatório, ok? E também naqueles intervalos, conforme eu disse, para repouso e alimentação, quando, evidentemente, houver esse intervalo. Isso está no artigo 11. O parágrafo 1º do artigo 11 diz que no caso de esquecimento pelo servidor de registrar a entrada ou a saída do ambiente de trabalho nesse equipamento eletrônico, esse registro ele vai poder ser inserido diretamente pelo próprio interessado lá no sistema de registro eletrônico de frequência por no máximo 5 vezes por mês. Então, o servidor, ele pode esquecer, né? Esqueci de registrar o ponto. Ok, mas ele só vai poder fazer isso no máximo 5 vezes por mês. Então, ele esqueceu de ir lá e registrar o ponto nesse aparelho, nesse equipamento de registro eletrônico do ponto, não tem problema. Ele vai, posteriormente, poder entrar no sistema, tem um sistema registro da frequência, um sistema eletrônico. O servidor, ele mesmo, pode entrar nesse sistema e fazer o registro com o aval, evidentemente, lá da chefia imediata, mas ele não pode fazer isso sempre, né? Ele vai ter um limite máximo aí de 5 esquecimentos por mês, ok? Ultrapassado esse limite, somente a própria chefia é que vai poder registrar a frequência no sistema. Então, até 5 vezes, o próprio servidor vai lá com o aval da chefia e registra essa frequência que ele esqueceu. Ultrapassado esse limite de 5 vezes por mês, somente a chefia imediata é que vai poder entrar no sistema e fazer esse registro. Os servidores que cumprirem jornada de trabalho naquela forma prevista lá nos artigos 3º e 4º, que é turno, né, ininterrupto de revezamento e aquela jornada diária de 6 horas. Terão a jornada diária cadastrada lá nesse sistema eletrônico, devendo fazer diariamente o registro eletrônico da frequência, somente no início e no fim da jornada. Então, aquele servidor que trabalha por turno ininterrupto de revezamento, por exemplo, 12 por 36, ou então aquele servidor que trabalha 6 horas diárias, ele vai ter esse registro no sistema eletrônico de frequência, e ele só vai fazer na hora que chega e na hora que sai, no início e no fim da jornada. Não vai ter aquele registro no caso dos intervalos, né, para repouso e para alimentação. O parágrafo 4º do artigo 11 está falando que vai ter uma tolerância no início da jornada de trabalho. O servidor pode se atrasar por até 15 minutos, ok? Para poder iniciar o seu trabalho. Então, será admitida tolerância de até 15 minutos para
início da jornada de trabalho diária no controle eletrônico de frequência. Então, o servidor atrasou até 15 minutos, tranquilo, ele ainda pode ir lá e fazer o registro, que ele não vai ter nenhum prejuízo, não vai perder na remuneração, ok? E não tem nem necessidade de autorização prévia da chefia imediata. Então, já existe essa tolerância aí no início da jornada de trabalho de até 15 minutos. O artigo 12, o servidor somente poderá deixar de cumprir o horário cadastrado mediante a autorização da chefia imediata. Lógico, o servidor chegou ao trabalho, foi lá e registrou, né, o ponto. Então, significa que ele vai ficar ali toda a jornada de trabalho dele, trabalhando até o fim para poder registrar a sua saída. Ele só vai poder deixar de cumprir esse horário, né, com a autorização da chefia imediata. O servidor lotado no setor em que for autorizada a jornada prevista no artigo 4º dessa resolução, que é aquele trabalho 6 horas diárias, 30 horas semanais, somente poderá deixar de cumprir a escala de horário aprovada nominalmente com autorização expressa da chefia imediata. Lógico que tem toda uma organização, né, colegas, da chefia em relação a essa jornada de trabalho, e se o servidor ele falhar, né, ele deixar de cumprir aquilo que foi estabelecido, ele pode quebrar todo o funcionamento do setor. São vários setores na universidade que trabalham dessa forma, né, de 6 horas diárias, para poder ter as duas equipes, né, uma trabalhando 6 horas, aí depois vem outra e rende aquela primeira equipe e trabalha mais 6 horas, porque precisa ficar 12 horas seguidas funcionando. E quando um servidor descumpre aquilo que foi nominalmente, né, escalado, ele prejudica o funcionamento de todo o setor. Aí, da observância ao disposto no caput, sujeitará o servidor ao corte das horas trabalhadas em desacordo com a escala de horário previamente definida. Então, o servidor chegou, bateu o ponto, né, eletrônico, e depois ele não cumpriu toda a jornada, ele vai ter lá o desconto, né, na sua remuneração daquelas horas que ele não trabalhou. O artigo 13 está falando que quando um servidor ele está sujeito, né, a um intervalo aí para repouso, para alimentação, vamos supor, de 1 hora. E aí ele acaba fazendo menos tempo e registra com menos tempo do que 1 hora o seu retorno ao trabalho. Automaticamente o sistema, ele desconsidera isso, né? Por quê? Porque já tem ali uma informação, ele está alimentado com a informação de que o servidor, ele tem 1 hora para poder fazer lá a sua alimentação e repousar. Então, se ele usa menos tempo, o sistema já desconsidera, né? Não vai colocar isso em favor do servidor. Ou seja, o servidor, o certo é que ele goze todo o intervalo para repouso e alimentação. O artigo 14 está falando o seguinte: se o servidor ele for ter que trabalhar fora, né, da sua unidade e houver uma dificuldade aí por isso de ele fazer o registro eletrônico, ele entra lá no sistema, informa, né, o local, com a atividade executada, o tempo que ele ficou trabalhando, e a chefia imediata, ela vai homologar todas essas informações lá no sistema para que o servidor não tenha prejuízo, né, lá na sua remuneração. Tem que ter o registro de que ele trabalhou. O parágrafo único desse artigo 14 está falando o seguinte: se por um acaso o servidor ele não está trabalhando regularmente ali na sua unidade de trabalho, mas ele foi prestar o trabalho numa outra unidade, no outro setor da universidade, então é possível que ele registre o seu ponto lá onde ele foi prestar, né, o trabalho, caso tenha lá como registrar eletronicamente esse ponto. O artigo 15 aí da resolução, o colega está falando que o sistema, né, de registro eletrônico da frequência vai emitir
um relatório mensal, né, de tudo que é informado ali no sistema, e a chefia imediata vai ter que enviar esse relatório até o 5º dia útil do mês subsequente. Isso é para efeito, evidentemente, né, colegas, de pagamento dos servidores. Esse relatório, ele vai ter que conter o nome de todos os servidores, inclusive aqueles que são dispensados, né, do ponto eletrônico, e o não envio desse relatório de frequência vai acarretar a responsabilização da chefia imediata, então ela é obrigada a enviar, e essas chefias, elas vão ter as frequências homologadas pelo superior hierárquico. Então os chefes, eles também, evidentemente, terão que ter essa frequência informada, e a frequência dos chefes será homologada pelo superior hierárquico. Bom, colegas, o artigo 16 e artigo 17 dessa resolução está falando sobre a frequência dos docentes, dos professores. E no nosso conteúdo programático não está pedindo isso, está pedindo apenas a regulamentação da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação. Não está sendo pedido frequência de docentes. Então, logicamente, você não tem que estudar essa parte da resolução. Então, artigos 16 e 17 não nos interessam. Nós vamos aí direto para o artigo 18, que vai começar a falar sobre as ausências dos servidores e como vão ser as compensações em relação a essas ausências. Tem muita coisa nessa resolução que repete a Lei 8.112. Esse artigo 18, por exemplo, está falando o seguinte: se por um acaso for ultrapassada aquela tolerância máxima que nós vimos, né, para o início da jornada de 15 minutos, e aquelas saídas antecipadas que não forem habitual, o que pode ser feito a critério da chefia imediata? Haver a compensação até o mês subsequente, né, a esses atrasos, a essas saídas antecipadas, sem qualquer prejuízo para o servidor. E o parágrafo 1º desse artigo 18 está falando o seguinte: se por um acaso o servidor ele atrasou e ultrapassou a tolerância de 15 minutos, quando ele for compensar, ele vai ter que compensar o atraso inteiro e não apenas aquela quantidade de tempo que ultrapassou os 15 minutos. Então, vamos supor, se ele chegou 20 minutos atrasado, ele vai ter que compensar 20 minutos e não 5, ok? Então, ele tem a tolerância até 15, mas se por um acaso ele atrasou mais tempo do que 15 minutos, ele tem que compensar o tempo inteiro e não apenas aquilo que resta depois dos 15 minutos. O parágrafo 2º está falando que aquelas ausências, né, que forem decorrentes de caso fortuito ou força maior, elas podem ser anotadas e serem consideradas faltas justificadas, evidentemente a critério da chefia imediata, e podem ser compensadas essas faltas em até 6 meses após a ocorrência. E aí vão ser consideradas como de efetivo exercício, e o servidor não terá prejuízo remuneratório e também funcional em relação a essas faltas. Evidentemente que ausências, atrasos, saídas antecipadas, se não houver justificativa e também não houver a compensação, o servidor vai ter o respectivo desconto na remuneração. Já o parágrafo 4º, né, desse artigo 18, está falando o seguinte: que quando houver
né, esses atrasos aí superiores a 15 minutos no início da jornada, e também houver saídas antecipadas, se isso não causar um prejuízo para o serviço, e às vezes foi até mesmo no interesse do serviço, a chefia imediata pode abonar essas situações e o servidor não ter que compensar. É o que prevê aí o parágrafo 4º do artigo 18. E para nós concluirmos aí esse artigo 18, né, o parágrafo 5º diz que quando o servidor tiver esses atrasos no início, as saídas antecipadas, e ele tiver que compensar, mas no mês subsequente a que ocorreram, né, essas situações, ele estiver de férias, ele vai poder compensar até o mês subsequente à data do retorno dele de suas férias. O artigo 19 está falando o seguinte: se o servidor ele faltou ao serviço de forma injustificada, ele não tem como compensar isso. Faltou ao trabalho, não justificou, ele vai ter o desconto da remuneração daquele dia. Já o parágrafo único desse artigo 19, ele vai falar de faltas cometidas por aquele servidor que trabalhe por turno, né, ininterrupto de revezamento. Como que vai acontecer? Se, por exemplo, o servidor trabalha na jornada 12/36, ele faltou as 12 horas que ele tinha que trabalhar. Então, como que vai fazer para computar a quantidade de faltas para ele? Vamos pegar as horas que ele tinha que trabalhar e que ele não trabalhou, que são as 12 horas, as 36 que ele iria folgar. Então, a gente soma 12 mais 36 e divide, né, essa soma por 24. Aí a gente vai encontrar o número de dias, né, de faltas e que ele vai ter o desconto na remuneração. O artigo 20 está dizendo que o servidor ele vai ficar dispensado de compensar aquelas horas em que ele não trabalhou em virtude de comparecimento ao médico, desde que ele tenha o atestado, né, devidamente assinado pelo profissional de que ele compareceu para o exame tal, compareceu para a consulta tal, e aí então ele fica dispensado de compensar aquelas horas. O parágrafo 1º desse artigo 20 pede, né, que o servidor ele procure agendar os seus compromissos médicos, exames, em horário que não seja o horário de trabalho, porque haverá, evidentemente, uma limitação para que o servidor faça isso sem que tenha consequência para ele. Então, aí o parágrafo 2º desse artigo 20 vai trazer exatamente esse limite, né? Tá falando que no caso de um servidor que trabalha 8 horas por dia, ele vai poder ter aí no máximo 44 horas no ano para esse efeito, né? De comparecimento em médico, exames, sem ter que compensar. Então, o máximo que ele pode atrasar ao trabalho por ano, no caso de uma jornada de 8 horas, são 44 horas. No caso do servidor que trabalha 6 horas diárias, ele vai ter o limite aí de 33 horas por ano. E no caso de servidor, né, que trabalhe 4 horas diárias, ele vai ter aí o limite máximo de 22 horas por ano, para que não tenha que compensar essas horas aí que deixou de trabalhar porque compareceu a médico, exame e etc. E caso, né, colegas, essas ausências aí para comparecimento em médico, em exame, ultrapasse esses limites que a gente viu, aí então o servidor vai ter que compensar essas horas excedentes, né? Excedeu aí, no caso de servidor que trabalhe 8 horas por dia, as 44, ele terá que compensar o excesso. O artigo 21 da resolução está falando que aquelas concessões
lá do artigo 97 da Lei 8.112, né, que fala que o servidor vai ter direito a 8 dias no caso de casamento, 8 dias no caso de falecimento, né, de pai, mãe, irmão, filho, cônjuge, que essas ausências, elas começarão a contar a partir da data do evento. É exatamente o que diz a Lei 8.112. Então, vamos supor que o parente lá do servidor faleceu num sábado, começa a contar da data do evento. Então, são 8 dias de licença nojo, e essa licença começa a contar no sábado, embora não seja dia útil, dia de trabalho. E a não utilização, né, dessas previsões, dessas concessões no prazo certo, não gera direito para gozo futuro. Então, se por um acaso o servidor casou, ele tinha direito, né, a uma licença, que a gente chama licença gala, de 8 dias. Ele não usufruiu, não gozou na época própria, ele não poderá utilizar isso no futuro. O artigo 22 prevê aquela possibilidade, né, de ser concedido um horário especial para o servidor que for estudante, servidor também com deficiência, ou então o servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Então, vai ser possível ser concedido um horário especial para esse servidor. A Lei 8.112 prevê, né, esse direito do servidor, e a resolução está tão somente repetindo aquele direito já previsto no Estatuto do Servidor Federal. Já o artigo 23 está falando que aquele servidor que desempenhar atividades, né, que são remuneradas de curso ou de concurso, ou seja, fizer parte, né, de comissão de concurso ou ministrar algum curso e por isso ele recebe uma gratificação, ele deverá registrar, né, devidamente lá no controle, né, de frequência as horas em que ele se dedicou a isso e poderá compensar essas horas no prazo de 1 ano a partir da ocorrência. O artigo 24, ele abre um pouco o tema, né, em relação à concessão do horário especial para aquele servidor estudante, aquele servidor que comprove que está devidamente matriculado em instituição de ensino reconhecida, né, pelo MEC, e que comprove também que o horário de estudo é incompatível com o horário de trabalho, que ele terá direito a um horário especial por ser estudante. Isso é um direito do servidor, está previsto na Lei 8.112 e essa resolução está apenas repetindo um direito legal do servidor. Nesse caso, né, de horário especial de estudante, o servidor, evidentemente, que ele vai ter direito apenas a um horário diferenciado, a trabalhar num horário que seja adequado e que tenha compatibilidade com a sua incumbência lá em relação ao estudo, mas ele deverá compensar, ou seja, ele deverá trabalhar a mesma quantidade de horas que os demais servidores. E para esse efeito vai ser considerada a jornada semanal, ou seja, ele pode até trabalhar menos horas em um dia, mais horas em outro dia, respeitando aí a jornada semanal, ele terá que cumpri-la. Outra coisa importante é que essa compensação do servidor estudante, ela poderá ser de no máximo 2 horas além da jornada diária. Então, se ele já faz uma jornada de 8 horas diárias, o máximo que ele vai poder trabalhar são 10 horas por dia para esse efeito aí de compensação. Lógico que toda essa circunstância vai ter que ser comprovada mediante a chefia imediata e a chefia vai dar esse respaldo, né, para que o servidor possa conseguir esse horário especial de estudante.
Importante também, colegas, é que a cada ano letivo o servidor vai ter que requerer novamente esse horário especial, fazer todas as comprovações lá em relação à incompatibilidade do horário das aulas com o horário de trabalho. Então vamos supor que o servidor ele inicie, né, um curso superior que vai demorar 4 anos. Não é porque ele fez o requerimento uma vez e conseguiu o horário especial em determinado ano, logo no início do curso, que ele vai ficar até o fim do curso com aquilo ali. Não, todo ano tem que ser renovado o requerimento, comprovar tudo novamente. Durante o período de aulas, né, o servidor, ele vai ter o controle de jornada dele anotado de forma manual, sendo que no período de férias escolares, o servidor vai ter que trabalhar normalmente durante a jornada de trabalho dele. Se por um acaso o servidor ele exerce função gratificada, cargo de direção, função comissionada, ainda que ele seja estudante, não será concedido o horário especial, né, de estudante para ele, pelo fato de ele exercer aí um plus, né, não apenas o cargo efetivo. Além do cargo efetivo, ele tem um cargo de direção, ou ele tem uma função de confiança, uma função gratificada. Então, nesse caso, não será concedido o horário especial de estudante para ele. E conforme nós já tínhamos visto, né, o artigo 25, ele fala que será concedido um horário especial para aquele servidor que seja pessoa com deficiência ou que tenha, né, um cônjuge, um filho que seja portador de deficiência. E o interessante, colegas, é que neste caso é independente de compensação. Então, havendo a comprovação da necessidade, o servidor que possui a deficiência, ou então que tem um filho, um cônjuge que tenha a deficiência, ele pode ter uma jornada especial, um horário especial de trabalho, e aí ele não vai precisar de compensar. Evidentemente, né, que para ele conseguir esse horário especial, vai ter que passar por uma perícia médica, e a perícia é que vai dizer se há ou não necessidade desse horário especial para esse servidor com deficiência ou com dependente lá, né, filho, cônjuge, que possua essa deficiência. No artigo 26, colegas, a resolução, ela abre um pouco o tema sobre regime de turnos ininterruptos e fala o seguinte: vai ser admitida, né, essa condição de trabalho por turno ininterrupto de revezamento, e em se tratando de servidores sujeitos a uma jornada semanal de 40 horas, é possível trabalhar em plantão 12 horas por 36, ou seja, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, ou então 12 horas de trabalho com 60 horas de descanso, mas aí teria que ter uma complementação de jornada. E em se tratando de servidor sujeito a uma jornada de 30 horas semanais, é possível aí o plantão de 12 por 60. E excepcionalmente, né, seria possível plantões de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, mas aí seriam em situação excepcional. Nessas escalas de plantão já estão incluídos aí os intervalos, né, para alimentação, mas como se trata de turno ininterrupto de revezamento, o servidor mesmo, ele tendo saído para comer alguma coisa, ele pode ter que retornar imediatamente se as circunstâncias exigirem. O servidor, né, que é submetido a esse regime de turno ininterrupto de revezamento, quando termina o plantão dele, ele não pode se ausentar do trabalho sem ter chegado a pessoa que vai rendê-lo. Se por um acaso o servidor que vai render aquele que já trabalhou não chegar, o servidor é obrigado a permanecer, entrar em contato com a chefia para encontrar um outro servidor para vir rendê-lo. Não pode largar o posto de trabalho ao léu, né? Largar sozinho. Por quê? Porque a atividade exige
que tenha uma pessoa ali constantemente, e por isso que o trabalho é desempenhado em turno ininterrupto de revezamento. Essa escala mensal, né, desses turnos de revezamento, é a chefia que vai decidir como é que vai ser. Pode, uma vez pronta essa escala, ela ser alterada pela chefia imediata, e pode também o reitor, conversando com os interessados, decidir por outras formas também de cumprimento dessa jornada por turnos ininterruptos de revezamento. Não é uma coisa que é impossível de ser alterada, prevê aí o parágrafo 6º desse artigo 26 da resolução. Ato do reitor poderá definir, ouvida a categoria, outras formas de escala. O artigo 27, ele está prevendo que quando houver o desempenho dessas jornadas, né, de trabalho em escala, se por um acaso, por causa do cumprimento da escala, o servidor trabalhou mais ou trabalhou menos, considerando aí o cômputo mensal, né, a carga horária mensal, deverá haver as devidas compensações. Ou ele vai trabalhar mais, ou ele vai trabalhar menos, né, para compensar aí esses desajustes porventura havidos. O certo é que o servidor que trabalha nessas jornadas, né, por turnos ininterruptos de revezamento, não vão trabalhar considerando a carga horária mensal mais do que os demais servidores, muito pouco menos que os demais servidores. Então, se a jornada mensal é X, eles terão que cumprir aquela jornada mensal. E para nós concluirmos, né, esse assunto aí na resolução de turnos ininterruptos de revezamento, o artigo 28 da resolução está prevendo o seguinte: a inclusão de um servidor nessas escalas de revezamento, ou a exclusão. Deverá ter um aviso aí com 30 dias de antecedência, para que o servidor possa se programar, né? Tanto para entrar nessa escala, quanto para sair dessa escala. O artigo 29, ele vai falar aí pra gente da jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional. Então, o artigo 29 diz que é possível um servidor aí que esteja sujeito a 8 horas diárias e 40 horas semanais pedir a redução, né, para 6 ou 4 horas diárias, o que vai redundar aí em 30 ou 20 horas semanais. Evidentemente, tendo a redução, né, dessa jornada de trabalho, vai ter também a respectiva redução da remuneração. Mas uma coisa importante, o servidor pode ter essa redução. É um direito dele, ele pode pedir, né? Pode até ser que a administração não vá conceder. Uma coisa importante é que o servidor, para poder ter direito a essa redução, ele tem que ser servidor apenas de cargo efetivo. Porque se ele tiver um cargo comissionado, um cargo de direção, uma função gratificada, ele não vai poder pleitear essa redução de jornada com a consequente redução da remuneração. Além do servidor, né, exercente aí de cargo de direção, função de confiança, função gratificada, também não podem, né, pleitear essa redução de jornada o servidor que seja sujeito a uma duração de trabalho especial, como por exemplo o médico, né? O médico, a jornada de trabalho do médico é uma jornada especial. Então, se ele já tem uma jornada especial de 4 horas diárias, ele não vai poder pleitear a redução.
O servidor também de cargo efetivo, que ele seja submetido à dedicação exclusiva, também não pode pleitear a redução. Então é importante você saber que essas pessoas que eu mencionei, que estão aí listadas no artigo 29, não podem ter a redução de jornada. Outra coisa importante, colegas, é que a concessão, né, dessa redução de jornada vai observar os interesses da administração. E uma vez concedida essa redução, ela pode ser revertida ao horário integral a qualquer tempo, de ofício, né, ou seja, por interesse da administração ou a pedido do próprio servidor. E no caso aí do retorno à jornada integral, ela ser uma determinação de ofício, né, da administração, ou seja, não foi a pedido do servidor, foi a própria administração que determinou, a administração ela vai ter que observar alguns prazos aí. No caso de o servidor ser estudante, vai ter que esperar a conclusão do semestre letivo, ou no caso dele ter filho até 6 anos de idade, também tem que aguardar terminar aí o semestre, para ele não ser surpreendido, né, no meio das coisas acontecendo. E também vai ter que ser concedido um prazo aí de 30 dias para o servidor que seja esteio, né, de família, seja responsável aí por pessoa doente, idosa, com deficiência, para que o servidor também ele possa se programar melhor. O artigo 32, colegas, começa a falar da jornada excepcional, ou seja, no caso de um servidor ter que trabalhar sábados, domingos, feriados, havendo uma situação excepcional que exija isso, e se o servidor ele concordar, ok? Isso vai ser devidamente registrado no sistema lá eletrônico de ponto. O servidor ele vai ter direito, mesmo tendo que trabalhar aí em sábados, domingos, feriados, a preservação do repouso semanal remunerado. E claro que haverá a compensação, né, dessas horas trabalhadas depois, né? Trabalhou no sábado, trabalhou no domingo, trabalhou no feriado, ele vai ter direito de compensar essas horas que foram trabalhadas. O artigo 34, ele está trazendo algumas regrinhas importantes. Se o servidor, ele teve que trabalhar além, né, das horas que ele teria que trabalhar, além de sua jornada de trabalho, ele vai ter, evidentemente, esse cômputo aí favorável a ele, vai ter direito a compensar essas horas que ele trabalhou a mais, e a compensação deverá ser até no 12º mês a partir da ocorrência daquele trabalho extra, ok? Então ele terá o direito à compensação. Mas o artigo 34, ele vai falar uma série de regrinhas importantes que você tem que ter conhecimento. O servidor, ele vai poder acumular no máximo 40 horas excedentes no mês. Então não pode fazer mais do que 40 horas excedentes no mês. O servidor, ele poderá trabalhar até 3 horas excedentes, né, no mês por necessidade de serviço, independentemente da autorização da chefia. Então, ele não pode trabalhar mais do que 3 horas excedentes por necessidade de serviço. Se por um acaso ele atingir esse limite de 3 horas, né, e ainda continuou a necessidade de serviço, aí então ele vai ter que pedir autorização da chefia imediata para que ele faça mais horas excedentes. Nos dias úteis, a extensão da jornada de trabalho diária, ela não vai poder exceder a 2 horas extras diárias. Então, se a jornada de trabalho do servidor é de 8 horas diárias, o máximo que ele pode trabalhar são 10 horas naquele dia. O período, né, de usufruto, ou seja, de compensação daquelas horas excedentes, deverá ser previamente autorizado aí pela chefia imediata e não
pode exceder 24 horas por semana e nem 40 horas por mês. Então, o servidor tem direito, né, à compensação, porque trabalhou muitas horas excedentes. Então, ele vai querer compensar em tais datas, ok, mas tem que ter autorização da chefia. Não pode compensar mais do que 24 horas por semana e nem mais do que 40 horas em um mês. O parágrafo 2º aí do artigo 34 está prevendo que aquelas horas excedentes a 3 horas mensais que não tenham sido autorizados pela chefia imediata, não podem ser anotadas lá no sistema de registro eletrônico. Ou seja, se o servidor trabalhou mais do que 3 horas sem ter a autorização da chefia, vai acabar perdendo isso, porque para trabalhar mais do que 3 horas no mês, né, excedentes, tem que ter a autorização da chefia imediata. O artigo 35, né, está prevendo uma situação que todos nós que somos servidores federais já sabemos. Esse serviço excedente não caracteriza serviço extraordinário e nem gera efeitos financeiros, ou seja, nós, servidores públicos federais, não podemos fazer horas extras, ou seja, a gente até pode trabalhar, né, as horas extras, mas isso não vai gerar um efeito financeiro, né, um direito de receber por essas horas excedentes trabalhadas. O que você vai poder fazer, conforme estamos vendo aqui, é compensar, né? Trabalhou a mais, você depois compensa essas horas excedentes. O serviço extraordinário, né, para ele gerar o direito de pagamento como horas extras para o servidor, só em situações assim excepcionais, que estão previstas lá na Lei 8.112, tem que ser devidamente autorizadas, ok? E no caso da UFES, essa resolução está falando que vai ter aí uma normativa específica em relação a essas possíveis, né, horas extras com efeitos financeiros. O artigo 38 da resolução, ele está falando de atribuições, né, do servidor, são deveres do servidor. Eu reputo esse artigo 38 bastante interessante, acho que pode ser uma questãozinha de prova, e eu vou dar uma lida junto com vocês. Olha, são deveres do servidor: ser assíduo e pontual ao serviço, comparecer quando convocado para o cadastramento das impressões digitais, estão lembrados, né, que terá que ser coletada impressão digital do servidor para esse sistema eletrônico de ponto, 2 digitais, 2 dedos, um da mão esquerda, outro da mão direita, nós vimos lá atrás na resolução. É dever também do servidor registrar diariamente sua frequência por meio da leitura de sua impressão digital nos termos dessa resolução, conforme também já estudamos, efetuar os registros manuais no sistema de registro eletrônico de frequência, de eventuais ausências, atrasos, saídas antecipadas ou qualquer outra ocorrência até o 3º dia útil do mês subsequente ao da ocorrência, informar no sistema, né, de registro eletrônico o local, a data, os horários e as atividades executadas fora da unidade de exercício e acompanhar diariamente os registros de entradas e saídas, responsabilizando-se pelo cumprimento e controle de sua jornada regulamentar cadastrada no sistema de registro eletrônico de frequência. Esses são os deveres, né, do servidor previstos no artigo 38 desta resolução. Já o artigo 39, ele vai falar daquilo que compete às chefias imediatas, né? Orientar os servidores
para o fiel cumprimento do disposto nesta resolução, controlar a frequência dos servidores subordinados, acompanhar a assiduidade e a pontualidade dos servidores subordinados, efetuar os registros manuais, homologar os registros efetuados pelo servidor no sistema eletrônico e homologar a frequência dos servidores que lhes são diretamente subordinados no sistema eletrônico, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da ocorrência. Verificar diariamente o correto funcionamento dos equipamentos de registro eletrônico de ponto, proporcionar condições para orientação aos servidores quanto à correta utilização do sistema de registro eletrônico de frequência. Essas são as atribuições das chefias, praticamente todas a gente já tinha visto lá no início, né, da resolução, na medida que foi falando como funciona esse sistema de registro eletrônico de frequência. A gente já foi verificando o que era dever do servidor, o que era dever das chefias. As chefias, elas vão poder designar diretamente no sistema lá de registro eletrônico um outro servidor, né, sob a supervisão da chefia imediata, efetuar registro das ocorrências, efetuar registros de homologações, orientar os servidores quanto à correta utilização do sistema. Ou seja, a chefia imediata, ela pode tipo que delegar, né, para um outro servidor, desde que ela continue fazendo a supervisão, essa atribuição aí de fazer esse monte de registro que a resolução determina. O parágrafo 2º desse artigo 39 está falando que, apesar de as chefias elas poderem, né, delegar algumas atribuições, elas são responsáveis pelo controle de frequência, né, dos subordinados e pela homologação do relatório, né, que é emitido por esse sistema de registro eletrônico de frequência. O artigo 40, ele vai trazer várias competências, né, do PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em relação a essa regulamentação da jornada, do controle, né, da jornada de trabalho dos servidores. Compete à PROGEP promover a gestão do sistema, né, de registro eletrônico de frequência, subsidiar o cadastramento dos servidores nesse sistema, manter os registros eletrônicos, registrar no sistema as ocorrências que lhe competem. E a resolução vai trazendo aí, né, uma série de competências, cooperar com o processo de aperfeiçoamento do sistema de registro eletrônico de frequência, capacitar os usuários para a correta utilização desse sistema, zelar pelo uso adequado dos equipamentos e componentes do sistema, ok, colegas? Vai, né, falando várias competências da PROGEP. Você deverá fazer uma leitura de todo esse artigo 40, embora não seja o artigo mais importante para a gente, né? Sempre é mais importante aquilo que é a atribuição do servidor. A probabilidade de cair em prova é bem maior. O artigo 41, caberá às chefias imediatas fiscalizar o cumprimento, né, das normas contidas nesta resolução. A ouvidoria da UFES é o setor responsável por receber qualquer reclamação ou denúncia referente ao descumprimento desta resolução. E por fim aí, colegas, o artigo 43 está dizendo que os casos omissos serão decididos pela PROGEP, cabendo recurso, né, a esse conselho que editou essa resolução. Então, com isso, a gente conseguiu dar uma olhada em toda essa resolução 27. Eu entendo que a UFES não vai deixar de perguntar essa resolução, porque ela fala sobre a jornada de trabalho do servidor. Então, é evidente que isso é bastante
bastante importante na visão da UFES, que você já entre lá na universidade como servidor, sabendo exatamente a sistemática da jornada de trabalho que você vai ter que desempenhar e as condições para esse desempenho. Ok, colegas? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, vendo mais esta resolução. Ainda hoje, né, você está assistindo essa aula, pegue essa resolução, leia toda a resolução novamente e a gente, em algum lugar do futuro, antes da prova, evidentemente, a gente fará questões sobre ela. Ok, colegas? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.